Por aí vai. Então, dia 30. Bom, eu quero falar hoje sobre um assunto que é extremamente importante. Nós estamos num tempo em que muitas igrejas já não falam de algumas coisas. Que algumas igrejas já não falam da volta de Jesus. Que algumas igrejas já não falam de arrependimento. E que algumas igrejas já não falam de idolatria, ou contra a idolatria. E isso é tão sério porque nós precisamos entender que idolatria é uma das coisas que mais Deus abomina em toda a Bíblia. Pastor, tem alguma coisa que Deus abomina, que Deus não suporta? Chama-se idolatria. Idolatria é quando Deus deixa de ocupar o lugar central na vida do homem para ficar em segundo plano. A idolatria é quando se tira Deus do lugar central e coloca outra pessoa ou outra coisa. Quando Deus fez o homem com livre-arbítrio. Fez o homem com o quê? Ou seja, Deus deu ao homem o direito de escolher. Deus, quando fez o homem com livre-arbítrio. E Deus deu ao homem esse direito de escolher. Agora, apesar de respeitar a liberdade que Deus deu ao homem de escolher, não significa que Deus concorde com as escolhas erradas que esse homem faz. O homem recebeu o livre-arbítrio, o direito de escolher. Esse homem recebeu de Deus o direito de escolher, mas não significa que esse direito de escolha que ele recebeu, não significa que Deus vai concordar com as decisões erradas e equivocadas que esse homem toma. Então, apesar de respeitar a liberdade que Deus deu a esse homem, não significa que Deus vai concordar com as escolhas que esse homem faz. As escolhas que nós fazemos podem agradar a Deus ou não. E Deus respeita isso, mas não significa que Ele concorde comigo. É por isso que a Bíblia está cheia de advertências. Se você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus trazendo várias vezes, em vários momentos, várias advertências contra a idolatria. E hoje, em nome do que as pessoas chamam de politicamente correto, hoje, em razão do que as pessoas chamam de politicamente correto, vários cristãos ficam em silêncio diante de algo como a idolatria. Vários crentes já calam os seus lábios diante da idolatria, porque falar contra a idolatria pode ser que alguém não me entenda, que alguém não concorde comigo, e é melhor politicamente correto eu dizer: está tudo bem, importante que está todo mundo feliz. E não é essa a vontade de Deus. Não só sobre idolatria, mas sobre várias outras coisas. Os cristãos hoje, em razão do politicamente correto, não falam daquilo que é errado, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não faz a vontade de Deus. Então é muito bom hoje ficar no politicamente correto, porque na minha família ninguém vai me contradizer, no meu trabalho também não, com os meus amigos também não. Então eu já não falo mais sobre algumas coisas. Algumas coisas entre os amigos eu não falo, porque eu não vou ser bem visto. Eu vou ser visto como uma pessoa que está fora da rota do que todo mundo está falando. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque a Bíblia diz que nós como cristãos somos sal e luz. Quem é sal e luz aqui? Posso ouvir amém? Agora, hoje o que nós vemos é como se o respeito que nós temos às pessoas significa que nós temos que concordar com os erros delas. A coisa está mais ou menos assim. Para que eu respeite as pessoas, é como se eu que tivesse que concordar com os erros que ela tem. Não, mas isso está equivocado.
Deus ama o homem, Deus tem um plano extraordinário para o homem, porém Deus vai discordar desse homem várias vezes. Então, por exemplo, muitas pessoas têm uma ideia errada dos cristãos, dos evangélicos. Imaginam que os evangélicos odeiam Maria, ou que falam mal de Maria. Isso é um erro, isso não é verdade. Nós respeitamos Maria, amamos Maria, nós só não adoramos Maria. Então, hoje eu posso respeitar você. Para respeitar você, eu tenho que concordar com tudo que você faz, tá? Sim ou não é? Sim ou não é hoje? Não. Você me desrespeitou. Não. Eu só falei o que eu creio. Eu não te desrespeitei. Eu só estou discordando de você. Alguém está me entendendo ou não? Eu não estou desrespeitando você. Eu só estou discordando de você. Você acredita na idolatria, eu não acredito. Você acredita no aborto, eu não acredito. Você acredita que um homem pode casar com outro homem. Eu não acredito nisso, mas eu te respeito. Mas hoje, o respeito, parece que o respeito é você ter que concordar com o erro das pessoas. Parece que respeitar as pessoas é ter que concordar com o erro delas. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu posso discordar de você e te respeitar. Eu posso discordar do que você crê, do que você prega, do que você vive e te respeitar. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, idolatria. A idolatria é a coisa mais terrível, assombrosa, que você pode ver na Bíblia. Através da idolatria vem várias maldições. Através da idolatria vem várias... Eu vou te mostrar na Bíblia hoje o que é idolatria. E através da idolatria vem várias maldições. Várias. Em Atos capítulo 17, verso 16. Vocês vão acompanhando aí no telão, que eu vou lendo para você. Hoje nós vamos ler vários textos. Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou. O espírito de Paulo fez o quê? Só as mulheres fez o quê? Só o macho fez o quê? Ele se revoltou com o quê? A Bíblia diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aqui a revolta de Paulo era contra as pessoas? Não. A revolta de Paulo era contra a cegueira que essas pessoas tinham. Nós no Brasil vivemos muita idolatria. Há um dia, há um santo para cada dia. E para não esquecer nenhum outro, tem o dia de todos os santos. Vai que a gente esqueceu algum? Vai que a gente esqueceu algum? Então, vamos então criar o dia para todos os santos. E o incrível que pareça, que não só o Brasil, que é um país tão lindo, tão maravilhoso, vive debaixo de uma idolatria tão terrível. O Nordeste é muito mais ainda. Eu tenho dito para as pessoas que o Nordeste, o problema do Nordeste não é só um problema governamental. Não é só um problema de corrupção, que também existe. Há um problema governamental, há um problema de corrupção. Mas o problema não é esse. O problema do Nordeste, de ser um lugar que tem água, que tem muito verde, em muitos lugares, o Nordeste tem água. Você vai aqui em Cristino Castro, tem um poço jorrando lá 24 horas por dia, não sei quanto mede de altura. Mas você vai em Cristino Castro e você vai comprar um cheiro verde, você tem dificuldade de comprar um cheiro verde. Com tanta água jorrando 24 horas por dia. Nós somos banhados por 2 rios. Nós compramos verdura do Ceará.
Nós temos 2 rios, nós compramos verdura aqui, pertinho do Ceará. O que faz hoje o Piauí, o Maranhão, o estado do Nordeste terem tanto potencial e viver uma miséria tão grande? A idolatria. A idolatria traz 2 coisas, segundo a Bíblia. A idolatria traz fome e miséria. A idolatria traz o quê? Fome e miséria. Você vai lá no interior, aquela senhora passando fome, ela está com um ídolo lá, andando com um ídolo na cabeça. Você sabe quando a minha família viveu miséria? Quando a minha família viveu debaixo de idolatria. A minha mãe fazia voto para os santos. Eu andei descalço muitos anos quando era adolescente, porque tinha que ir para a procissão do Senhor morto. Procissão do Senhor morto. Já pensou? Quem sabe que existe a procissão do Senhor morto? Procissão do Senhor morto. Eu ia lá descalço, atrás da idolatria. Então Paulo está dizendo, há uma revolta por causa da cegueira. Há uma revolta por causa da cegueira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 10. Olha o que diz aqui, ó. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, em Acaia, mas também por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando o quê? Deixando o quê, gente? Os ídolos. O que Paulo, vou continuar lendo, mas o que Paulo está dizendo aqui? Esse povo aqui havia se convertido, e na hora que eles se converteram, Paulo está dizendo, eu nem preciso mais falar muita coisa para vocês, porque eu já vi que vocês entenderam o Evangelho, e a Bíblia diz aqui, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram a repercussão do Evangelho, ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo, essas pessoas se converteram e entenderam que só existe, ele fala de um único Deus, o Deus verdadeiro. A idolatria é quando se tira Deus do lugar dele e se coloca um ídolo. Paulo está dizendo aqui, eu louvo a Deus porque eu preguei o Evangelho e vocês abandonaram os ídolos. E nós vamos orar, porque se tem alguém da tua família ainda que é idólatra, que adora ídolos, nós vamos orar e Deus vai fazer com eles o que fez com esse povo aqui, do texto que nós lemos. Eles vão abandonar os ídolos em o nome de Jesus e vão adorar o único e verdadeiro Deus. Quem era idólatra aqui antes de aceitar Jesus? Quem adorava ídolo aí? Quem adorava santo? Eita, Padre Cício Romão. Escuta isso. Aqui houve uma conversão e eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus verdadeiro. Eu estou lendo a Bíblia, eu só vou pregar lendo a Bíblia hoje. Paulo está dizendo, eu me revoltei dentro de mim por causa da idolatria. Sim ou não? Agora, o texto que nós lemos diz, eles abandonaram os ídolos, quando se converteram ao único e verdadeiro Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4 em diante. Diz assim,
no tocante à comida sacrificada a quem? A ídolos. Cuidado, viu? O que tem de crente aí no São João da vida, comendo comida sacrificada a ídolos, não é brincadeira. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. O ídolo é o quê? O ídolo é o quê? Nada. A Bíblia está dizendo aqui, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. E no mundo, e que não há senão um só Deus, aleluia, que nós adoramos. Porque ainda que há também alguns que se achem deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, olha aqui, eu vou traduzir para você, alguns por causa da família deles. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por meio da familiaridade até agora, com ídolo, ainda comem dessas coisas como as sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem e contamina-se. O que ele está dizendo é, muitos ainda, por causa da família, vivem ainda sem o conhecimento da idolatria. Você está anotando esses textos aí, não? Na tua cabeça? Em algum lugar? Você, quando alguém fala assim, não, mas eu adoro a Jesus, mas também eu adoro a Pedro, a João, eu gosto tanto de Maria, Maria Santa, tudo com Jesus, nada sem Maria, né? Aí você fala, vem aqui, deixa eu te ensinar aqui sobre idolatria. Paulo disse que estava dando era nojo, rejeitando. Paulo disse que o povo se converteu e abandonou a idolatria. A Bíblia está dizendo aqui que Deus fala, as pessoas ainda estão presas por causa das suas famílias, que não chegou até elas o conhecimento do Evangelho. Estou só te mostrando Bíblia aqui, só isso. Porque o ídolo nada é. Fala comigo, o ídolo é nada. Paulo está dizendo, a ignorância, a falta de conhecimento ainda mantém essas pessoas presas na idolatria. É isso que Paulo está dizendo. A falta de conhecimento, a falta de revelação ainda faz com que essas pessoas estejam presas na idolatria. Deus não se revelou, irmãos. Olha o que diz aqui, Deuteronômio, capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12 diz, então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes a aparência nenhuma. Ou seja, pastor, como que Deus se revelou? Sem aparência. Por quê, pastor? Porque Deus estava dizendo, se eu tiver aparência, vocês farão ídolos e cópias, e cópias, e cópias, e cópias. Porque eu quero me revelar com vocês através da fé. Através da fé, e a fé é aquilo que eu não vi, mas criei. O que a Bíblia está dizendo é, Deus em toda a Bíblia nunca se revelou, Deus, você vê aquela face de Deus que as pessoas pintam, Deus não tem nada a ver com aquilo. A Bíblia diz que em toda a história de Bíblia que nós temos, Deus nunca se revelou num tipo, numa aparência. Porque Deus não se revelou de nenhuma forma na frente de ninguém, nem de Moisés, para que vocês não fizessem e reproduzissem cópias e imagem. Nos 10 mandamentos o Senhor diz, não criem imagens de escultura e nem semelhança do que há no céu ou do que há na terra. Deus nas escrituras é chamado do Deus invisível. Deus o quê? Deus nunca se revelou de nenhuma outra forma, porque se tivesse feito,
era uma tentativa de reprodução da imagem de Deus de todas as formas que você poderia imaginar. E Deus, na sua sabedoria, não se revela, é o Deus do invisível, para que você e nem eu fizesse dele uma imagem e pudesse replicá-la no mundo. Porque a relação de Deus comigo é uma relação de fé. A relação de Deus com o homem é através da fé. Por isso ele não permitiu nenhuma imagem. Porque a Bíblia diz: o justo viverá da fé. E a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Mas o homem sempre quis criar algo para ver e para tocar. O homem sempre quis isso. Ele quer ver, ele quer tocar. Durante toda a história da humanidade, o homem sempre tentou fazer ídolos. Sempre tentou fazer algo para tocar, para ver. E Deus nunca permitiu que ele fizesse isso com o próprio Deus. Romanos, capítulo 1, verso 22 e 23. Diz assim: inculcando-se, pois, sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ele está dizendo, tentando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de quê? De um homem corruptível. Ele está dizendo, me fizeram de tantas outras formas, mas eu sou o Deus invisível, incorruptível. Quem está me entendendo até aqui? E a idolatria tem tantas consequências. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, a Bíblia vai dar um conselho para mim e para você. 1 Coríntios 10, 14, a Bíblia diz: portanto, meus amados, faça o quê? Fujam. Fala quem está do seu lado, foge, meu irmão. Fala aí para ele, foge da idolatria. Foge da idolatria. Olha o que diz no verso 19 e 22, desse mesmo capítulo. Que digo, pois, capítulo, verso 19, isso. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, agora aqui é a coisa, aqui é que é a questão. Antes de ler esse texto, olha para mim. O que o diabo queria antes de ser diabo? Ele era um anjo que estava na presença de Deus. O que o diabo queria? A mesma adoração que Deus recebia. Ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Foi isso ou não? Sim ou não? O que Satanás queria? O que o diabo queria? Adoração. A mesma adoração que ele via Deus receber. A idolatria é tão séria que atrás de cada imagem tem um demônio. Porque todas as vezes que alguém se prostra para adorar uma imagem, adora um demônio. Porque ele sempre quis a adoração. Alguém está me entendendo? Toda vez que alguém tem uma imagem, se prostra diante dela ou adora, há um demônio. O que está lendo? Antes disso, digo que as coisas que eles sacrificam é a quem? É a quem? A demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser praticamente da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocareis zelos do Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Se você perguntar a uma pessoa, se você tivesse nesse lugar aqui onde Paulo estava, em que eles estavam, e você perguntasse, vocês estão oferecendo alguma coisa aos demônios? As pessoas diriam, não, que isso? Nós estamos oferecendo a Deus. Só que não eram a Deus, eram a demônios.
A idolatria, ela tira Deus do lugar para receber a glória e a exaltação que está sendo dada àquela imagem. As consequências disso é que você traz demônios para dentro de casa. A idolatria é muito terrível. Absolutamente terrível. Então ele está dizendo aqui que quando nós não entendemos as consequências disso, Apocalipse capítulo 9, verso 20. Apocalipse 9, 20 diz: aos outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependam das obras das suas mãos, deixando de adorar quem? Vamos lá. Deixando de adorar quem? E os ídolos de quem? De prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir e nem podem andar. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se vocês adorarem eles, estão adorando a quem? A quem? A demônios. Vou ler de novo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não podem ver nem podem ouvir. Porque a queda de Satanás foi porque ele queria usurpar o lugar de Deus, e isso não foi possível. Então, desde ali, ele queria culto e adoração, e até hoje, Satanás tenta roubar de Deus o culto e a adoração. O desejo do diabo é roubar de Deus o culto e a adoração, porque ele tentou fazer isso no céu e não conseguiu. Então ele tenta roubar o culto e a adoração. Ele tenta roubar o lugar de Deus, o lugar da primazia, o lugar principal de Deus. E quando é que alguém entrega para Satanás isso? Quando tira Deus e coloca um ídolo. Quando você tira Deus e coloca um ídolo, você está dando exatamente o que Satanás queria: adoração e culto. Olha o que diz, antes de falar disso. Claro que nós como cristãos, nós não vamos sair atacando os santuários, quebrando as imagens daqueles que creem, porque nós precisamos respeitar a eles. A gente vai sair daqui quebrando o santuário, a lei, quebrando isso, quebrando aquilo. Não! Porque nós precisamos respeitar. E eu quero dar um conselho que eu recebi do meu pastor no dia que eu me converti. A minha mãe era muito idólatra. Lá em casa não tinha quadro na parede, tinha parede nos quadros. Lá tinha santo para tudo quanto é jeito. É o santo das causas impossíveis, santo da desamarranó. E no dia que eu me converti, eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, sou de Deus agora, idolatria. E ele pregou naquele dia sobre idolatria. Chegar lá em casa, eu vou tacar pau naquele negócio, quebrar tudo. E tudo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: não, você não vai fazer isso. Você pode até quebrar e tirar da parede, mas não tira do coração da sua mãe. Agora tire do coração dela, e ela mesma com suas mãos vai tirar das paredes. E assim foi. Eu orei pela minha mãe, jejuei por ela, busquei a Deus pela vida dela. E quando ela se converteu, no dia seguinte que eu fui lá, tinha 3 sacos cheios, mais umas caixas. E ela disse para mim: pode levar, meu filho. Pode levar. Eu não posso dizer o que eu fiz, porque eu estou ao vivo. Mas eu guardei. Mas a gente não vai sair quebrando as coisas das pessoas, quebrando
né? Não, nós precisamos respeitar as pessoas. Agora nós precisamos pregar a palavra de Deus para elas. Nós precisamos ensinar o que é idolatria. Nós precisamos ensinar os malefícios bíblicos da idolatria. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Culto a ídolos de onde? Do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, Deus está comparando aqui a idolatria, os ídolos, a mesma coisa que feitiçaria. Feitiçaria e idolatria para Deus é a mesma coisa. Deus abomina tanto a idolatria que toda vez que Israel algo quis colocar entre Deus e Israel, alguma coisa quis se colocar entre Deus e o povo escolhido de Deus, todas as vezes que, na verdade, algo entrou entre o povo de Deus e Deus, Deus abateu. Deus abateu. Quando Moisés subiu ao monte, que ele estava recebendo a lei do Senhor, a Bíblia diz que ele demorou, e o que as pessoas lá embaixo fizeram? Fizeram o quê? Pegaram os brincos, os colares de ouro, derreteram e construíram o quê? Um bezerro para adorar. E sabe por quê que aquele povo não entrou na terra prometida? Por causa da idolatria. Porque Deus abomina a idolatria. Deus mandou destruir. Deus abomina a idolatria. Eu já fui em lugares que a vaca é idolatrada. A vaca ninguém pode tocar nela. Ela entra em casa, ela faz cocô onde quiser. Ela ninguém pode tocar porque ela é um Deus. Existem lugares que ratos são deuses. A Bíblia diz que quando Moisés desce de lá, de tão indignado que ele ficou, ele quebra as tábuas da lei, sobe novamente e fala, é como se ele dissesse, aonde vocês estão com a cabeça? Como que vocês podem trocar o Deus verdadeiro por um ídolo? Deus abomina a idolatria. E toda vez que o povo de Deus colocou a idolatria no meio, Deus abateu. Eu quero dizer, irmãos, que Deus continua sendo Deus. Ninguém pode tocar, nem Deus e nem no seu povo. Essa semana, morreu um dos piores inimigos de Deus, vivos nessa terra. Um dos maiores inimigos de Deus, conhecido pela mídia nacional e internacional como o grande carniceiro. O homem responsável por matar milhares de pessoas de forma cruel e abrupta. Um homem que é responsável por financiar o terrorismo no mundo. O pior inimigo de Israel. E como que Israel tocaria naquele homem? Não tinha como. Ele não pode entrar no país dele e matá-lo. Mas Deus o matou. Essa semana ele caiu no helicóptero e morreu. O presidente do Irã. Um dos homens que se compara quase que a Hitler. Chamado por toda a mídia internacional de o grande
carniceiro. Porque Deus falou para Josué um dia: fica de pé, você não vai precisar lutar, eu vou lutar por você. Escuta, existem inimigos que você não vai ter que lutar, é Deus que vai abater, é Deus que vai lutar por você. E uma dessas coisas que Deus nunca suportou foi a idolatria. Todas as vezes que a idolatria entrava, Deus destruía. Olha o que diz o Salmo 115, verso 4. Diz assim: prata e ouro são o quê? Os ídolos de quem? Deles. É o colar, é a imagem. Prata e ouro são os ídolos dele. Obra das mãos de quem? Tem boca e não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Agora escuta isso: tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos aqueles que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O que a Bíblia está dizendo é: todos aqueles que fazem e que neles confiam sejam como eles, nada, mortos, sem vida. O que a Bíblia está dizendo é: assim como são os ídolos, sejam aqueles que neles confiam e todos aqueles que fabricam. Olha o que diz Números capítulo 33, verso 52. Diz assim: Desapassareis diante de vós todos os moradores da terra, destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitarei abaixo de todos os seus. Outras palavras, Deus estava dizendo: não deixe nada, destrua tudo, porque eu não suporto a idolatria. Agora, o que ele diz em Êxodo capítulo 20, verso 4, ele diz: não farás, não o quê? É uma ordem de Deus. Ele está dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás. É uma ordem de Deus dizendo: não farás. Não tenham ídolos. Não os fabrique, não os adore, não os tenha em sua casa. Porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. E além de mim não há outro. Agindo eu, quem impedirá? Eu vim de uma família idólatra, mas eu tinha uma promessa de Deus. A minha mãe, ela era uma idolatria misturada com macumbaria. Um dia ela estava no Bacumba, outro dia ela estava na igreja católica. E eu decidi orar, porque nenhuma amarração do inferno vai suportar o poder da oração. Nenhuma idolatria suporta o poder da adoração. A arma contra a idolatria é a adoração. Até que a minha mãe se converteu. E a minha família deu início a uma nova geração. Uma geração que não conhece idolatria. A minha filha Lara Rebeca, tu lembra, Lara? Toda vez que ela via uma imagem, ela falava: tire isso aqui que me dá nojo, pai, da minha frente. Tira isso aqui, papai, eu não quero nem ver isso aqui.
Você tinha 6 anos, 5 anos. Hã? E ela fez, não faça, ela fazia assim, cuspia. Ah, que nojo! Nós só temos um Deus, papai. O nosso Deus está no céu. O Senhor é dos exércitos. Então, uma geração que não conheceu a idolatria. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os... Irmãos, preste atenção aqui. Você está vendo que Deus coloca a idolatria no meio de assassinos, impuros, feiticeiros. Já parou para pensar nisso? Deus está colocando a idolatria no mesmo patamar da feitiçaria. Deus está colocando a feitiçaria, a idolatria, no mesmo patamar de um assassino. Deus está colocando a idolatria no mesmo nível. Ficarão de fora. Ficarão de onde? De fora. Ou seja, a Bíblia diz, não serão salvos, não herdarão o céu, não verão a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Quem tem alguém na sua família que ainda é idólatra aí? Nós vamos orar para que Deus retire essa idolatria do coração desse povo. Amém ou não? Nós, como cristãos, não podemos estar quebrando as imagens alheias. Não sai daqui desse curso chutando a imagem, porque isso é um desrespeito à fé do outro. Não faça isso. Mas também a partir de hoje, não se cale quando alguém te perguntar sobre idolatria. Não seja alguém que se cala e diz, é assim mesmo, cada um com sua religião. Não, eu respeito você, mas a minha Bíblia abomina a idolatria. A Bíblia diz que Deus abomina a idolatria. Meu pastor pregou na igreja sobre vários textos sobre idolatria. Que Deus abomina, que o diabo quer usar a idolatria para receber adoração e culto. Quem acredita que Deus pode fazer isso? Deus pode ir lá no seu parente agora, enquanto você está aqui. Enquanto você está aqui, Deus pode ir lá no seu parente e começar a trabalhar no coração dele. Deus vai começando. Minha mãe fez a promessa para mim e para os meus irmãos tudinho. E é tudo menino descalço. Eu com vergonha. Mas tinha que ir. Até que eu fui embora, meu irmão era caminhoneiro, foi embora, meu outro irmão foi embora, cada um para uma cidade. E eu me converti. Aí depois o meu outro irmão se converteu. E tinha o meu outro irmão que era o caminhoneiro. Um dia eu estava em casa. Era a data da procissão. E os meus irmãos estavam ali na casa da mamãe. Aí a mamãe olhou e disse, Marcos não vai mais para a procissão, porque é crente, se converteu. O Rubens também não vai. Aí ele olhou para o Toninho, que a gente chama de Antônio Filho. Toninho. Ela falou, Toninho, o único aqui é você, que ainda vai. Ele olhou assim para a mamãe e disse, mamãe, eu tenho um negócio para te contar. Porque ele, de caminhoneiro, ele tirava a sandália e ficava dirigindo descalço para seguir a procissão, entendeu? Disse, mamãe, é o seguinte, naquela época ele não tinha se convertido. Disse, mamãe, eu ainda não me converti não. Mas o Márcio, o menino, fala tanto de Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. E depois que eu tenho 1 ano lendo a Bíblia já. E depois que eu li a Bíblia, já tem um bocado de tempo que eu não sigo mais a procissão. A mamãe disse, só eu agora. Eu disse, mamãe, é só a senhora, sozinha. Faça as suas promessas para a senhora mesmo, não é para os outros. Porque tem um povo que faz uma promessa que é para os outros pagar, né? Não é não? Né,
fez uma promessa que é para tu fazer. Não, faz uma promessa para você mesmo pagar, não vai para os outros pagar, não. Quem aqui, alguém na família fez uma promessa que era para você pagar? Quem aqui? Ah, a mamãe fez, minha tia. Levanta a mão, deixa eu ver se tem. Olha, ó. Fez também? Que era para você pagar, né? Não, a mamãe fez que era para me pagar. Oh, meu Deus, eu não sei você, mas há uma alegria tão grande dentro da gente, que a gente sabe que Deus nos libertou, nos arrancou da mão da idolatria e nos transportou para o Filho do seu amor, e somos e servimos ao único e verdadeiro Deus. Isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz: esse é o único e verdadeiro Deus. E ele diz: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Não foi, com todo o respeito que temos, mas não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi Francisco, não foi Rafaela, não foi que morreu e ressuscitou. Só tem um nome que morreu e ressuscitou, é Jesus Cristo o Senhor. Morreu e venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, e tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Eu me converti também num momento desse. Vocês sabem que eu era sacristão. Eu tinha a chave da catedral no meu bolso. Bolsinho da bermuda, da calça. E todo dia antes da missa eu tinha que limpar os santos. Até que um dia eu parei de frente a um e me lembrei que o seu Raimundo, lá da rua São Pedro, é ele que fazia aqueles santos lá no quintal dele. Bebia uma cachaça doida, cheio de cachaça. E lá no quintal dele ele fazia muitas imagens e vendia, inclusive para as igrejas. E eu olhava para aquele limpando aquela imagem, eu disse: meu Deus, isso aqui é um pedaço de gesso que o seu Raimundo cachaceiro faz lá no quintal dele. E eu estou aqui adorando. E eu estou aqui reverenciando. Tem um amigo meu que me conta uma história, que diz que uma pessoa era muito católica e muito idólatra. E eu quero ensinar você a pregar o evangelho, porque essa pessoa, um rapaz foi pregar o evangelho para ele e começou a dizer: você vai para o inferno, você é idólatra. E ele convidou aquele rapaz: vamos para a igreja. E aquele rapaz disse: eu vou com você, mas se eu puder levar o meu Santo Antôniozinho bem aqui no bolso. Aí aquele crente disse: está amarrado, queima Jesus. Ele disse: então eu não vou. Veio um segundo crente evangelizar aquele rapaz, e também condenou a idolatria e disse: ele disse: eu quero ir para a igreja com você, mas só se você deixar eu levar o meu Santo Antônio aqui, ó. Eu não me aparto do meu Santo Antônio. Ele disse: Deus me livre, está amarrado, ir para a igreja com a idolatria no bolso, não. Até chegou um terceiro crente, com sabedoria. E aquele crente olhou para aquele rapaz e disse: você gostaria de ir comigo ouvir a palavra de Deus? Ele disse: eu até gostaria, mas para mim ir eu tenho que levar meu Santo Antôniozinho. E aquele crente disse: e por que não levar? Não é nele que você confia? Ele não é o seu protetor? Leve-o. Por que não levar? Leve-o. E aquele rapaz começou a ir para a igreja com o Santo Antônio no bolso. Foi uma vez, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco. Até que um dia, aquele rapaz que evangelizou aquele jovem senhor estava na parte superior do templo, e aquele homem começou a procurar: onde é que está fulano, onde é que está fulano?
E quando ele chegou perto dele, ele tirou o Santo Antônio e entregou para ele e disse: oxe, por que você está me entregando o seu Santo Antônio? Ele não é o seu protetor? Ele disse: eu estou te entregando porque eu encontrei Jesus e Ele é tudo para mim. Eu não preciso mais de Santo Antônio. Eu não preciso mais do Santo Antônio, porque Jesus é tudo que eu preciso. Ele é o único Deus e Ele é o único que eu preciso. Então tome o Santo Antônio. Nós vamos ver a nossa família livre da idolatria. Quem crê comigo nisso? Pode ser o parente mais distante que você tiver, a salvação vai alcançá-lo. A salvação vai alcançá-lo. Posso ouvir amém ou não? A salvação vai alcançá-lo. Levanta sua mão aí para o céu e diga: Senhor, obrigado por ter me livrado da idolatria, do engano. Hoje eu adoro e sirvo a único Deus, um Deus verdadeiro, poderoso. Só Ele é Senhor, não há outro. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação. Hoje, Senhor, assim como a Tua palavra me encontrou, encontre a minha família, encontre a minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz neles a consciência da idolatria, o que diz a Tua palavra, os malefícios da idolatria e de como Deus abomina a idolatria. Hoje começa esse trabalho no coração da minha família, de arrancar, extirpar, tirar, destruir a idolatria na minha geração, em nome de Jesus. Fala isso: os meus filhos não serão idólatras. Fala isso: os meus filhos não serão idólatras. Diga isso: os meus filhos não serão idólatras, adorarão ao único Deus verdadeiro. E nessa noite começa, meu Deus, esse trabalho para quebrar a idolatria, quebrar a idolatria. Agora escute, olhe para mim, baixe sua mão, escute isso. Eu quero encerrar dizendo uma coisa a você: idolatria não é só imagem de escultura. Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra cabelo, tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra namorado, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra casa, tem gente que tem idolatria por objetos. E eu quero dizer uma coisa: tudo que foi idolatria, Deus tira. Quer um segredo para Deus não tirar? Arranque a idolatria do seu coração e permita que Deus seja o Senhor absoluto. A gente fala: sem fulano de tal, eu nem sei o que eu seria. Você não seria sem Jesus. Não idolatra marido, não idolatra casa, não idolatra carro, não idolatra cabelo, não idolatra emprego, não idolatra, porque Deus abomina a idolatria. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: quem eu estou idolatrando?
Quem eu estou idolatrando? Nós precisamos entregar a nossa vida completamente na mão do Senhor. Então vamos fazer essa última oração aqui para a gente adorar o Senhor. Diga: Senhor, se há algo dentro de mim de idolatria, tira isso, Senhor. Tira o sentimento da idolatria dentro de mim. Todo sentimento idólatra, semente de idolatria, arranca de mim, porque dentro de mim só tem um Senhor, um Deus, é o Senhor dos exércitos. Aleluia.